Por que tantos brasileiros estão mudando para o Paraguai? Essa é uma pergunta que nós vamos tentar responder nesse vídeo. E eu vou tentar também trazer por que que você deveria sair do país. Por que que você deveria sair do Brasil, né? Então vamos lá. Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Otto Alencar e vamos direto ao assunto. Então, por que tantos brasileiros estão mudando para o Paraguai? Essa matéria aqui é uma matéria de 2023, tá? Já naquela época, tínhamos brasileiros não só indo para o Paraguai, mas para a Argentina, para o Uruguai, para a Bolívia. Por quê? Porque o, entre aspas, cliente do Paraguai, as pessoas que procuravam o Paraguai, eram pessoas mais novas, como o Felipe Monteiro aqui da foto, esse rapaz. E qual que era o objetivo dessas pessoas? O objetivo dessas pessoas, principalmente, era universitários de medicina, pessoas que não tinham a mínima condição de pagar um curso superior nas universidades brasileiras, porque curso de medicina é impagável numa universidade brasileira. E também não tinham condições de realmente passar numa federal, porque quem tem condições de passar na federal tem uma base muito forte, ou seja, são pessoas ricas, né, que fazem um ensino médio muito bem feito em colégios que custam aí entre 1.500 a 4.000 reais, dependendo da capital que você está, e essas pessoas conseguem depois entrar e cursar medicina, entre aspas, às custas, né, das pessoas que não têm condição. Então o cliente, a pessoa que ia para o Paraguai, eram essas pessoas aqui. Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia, realizavam o seu sonho de cursar medicina e depois vinham para o Brasil, fazer o Revalida. E se a gente pegar aqui, por exemplo, desde 2018, o Itamaraty divulga, né, em seu site relatórios consulares anuais, né. E aí tá aqui, ó, destaca um crescimento na quantidade de imigrantes do país vizinho, de 235.000 para 263.000, aproximadamente, quase 12% aqui, 11,7% para ser mais exatos. Só que esses números são do ano de 2023. Curiosamente, eu não achei nada, atual em relação a esses números. Mas a gente sabe, a gente vê notícias e comentários e vídeos no YouTube, do aumento de pessoas que estão realmente buscando o país vizinho para principalmente, empreender. Todo mundo sabe que o Brasil é uma piada, principalmente em relação a impostos, você não tem, um dia de paz, é imposto em cima de imposto, inflação em cima de inflação, o real, cada dia que passa tá 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 cada dia mais desvalorizado, não vale absolutamente nada. E, eh, como eu comentei aqui, a inflação, né, essa matéria aqui é uma matéria do começo do ano agora, eu tô gravando esse vídeo em dezembro, então fala aqui ó, o Brasil fecha, 2024 com a inflação na casa dos 4,83%, acima da meta, e essa aqui é a meta. Então, o IPCA, né, Índice Nacional de Preços ao Consumidor e tal, inflação de 4,83% em 2024 e não sei o quê, pouco acima da meta. Só que a gente tem que perceber que quem, divulga esses números, né, quem martela esses números é essa empresa aqui ó, o IBGE, que trabalha a favor do governo, ela não trabalha a favor de você. Então, se a gente pegar aqui até aqui o índice atual, esse índice aqui do Focus, saiu mais ou menos há 3 dias, estava em 4,56% há 4 semanas e hoje está em 4,43%. Ou seja, qual que foi a meta aqui? A meta é essa aqui, ó, 4,5, então abaixo da meta. Só que isso aqui não é realidade. Se você é um brasileiro esperto e sabe, fazer sabe quanto que vale o seu dinheiro e tá indo no mercado todo dia, e tá colocando gasolina todo dia, e tá andando na sua cidade todo dia, você sabe que isso aqui é mentira. E como que a gente descobre qual que é, a inflação verdadeira? Como que a gente vai descobrir isso, Otto? Como que, eh, como que sem os índices que o governo divulga, como que a gente descobre? Existe no Brasil uma categoria que é preferida pelo governo, e é uma categoria chave, que são os funcionários públicos, eh, federais. Então eu coloquei aqui numa pesquisa rápida, né, qual foi o aumento médio para os funcionários públicos federais, e tá aqui ó, reajuste acumulado desde 2022 chegará a 156,55%, representando mais de 160 de aumento em 4 anos. Ou seja, desde 2021, o reajuste dos funcionários é esse aqui. Então essa é a verdadeira inflação. Essa é a verdadeira inflação. É por isso que quando você entra para procurar uma vaga de emprego, que você vai lá, assistente administrativo. Ah, não, um assistente administrativo e tal. Quanto que vocês estão pagando para um assistente administrativo? Aí você vê lá um assistente administrativo, você vai ver lá,
1.500, 1.800, mas aí você vai ter aí, eh, os descontos, né, vai cair para 1.400, 1.300, mais um vale-refeição de R$ 300. Aí você chega aqui, ó, num concurso da Câmara Municipal de Goiânia que saiu agora essa semana, o que que você tem? Você tem isso aqui, ó, eh, agente administrativo. Ó, agente administrativo, 4 vagas, ampla concorrência, carga horária de 30 horas, ensino médio completo. Ó o valor do vencimento, R$ 6.500, R$ 6.500. Quantos por cento isso não dá numa vaga efetiva aí num qualquer empresa? Então, se a gente for pegar aqui, o verdadeiro valor da inflação é isso aqui, ó, 160. Isso a gente está falando de uma prefeitura, tá? Imagina, tá falando de prefeitura. Agora você imagina um analista administrativo, um assistente administrativo que trabalha em um órgão federal. É muito mais, tá? O salário é muito mais, pode ter certeza que é muito mais. Um analista administrativo do INSS, por exemplo, não é quase R$ 9.000. E então a gente tem essa situação. A verdadeira inflação é esse daqui. A gente tem impostos, eu até coloquei aqui, ó, a média de impostos no Brasil. Aqui é uma matéria gerada por IA, né, mas ele fala que: "Ah, não tem um valor médio, não sei o quê, de imposto, tá". Aqui, ó: "No entanto, a carga tributária, bruta no Brasil subiu de 31,2 do PIB em 2022 para 32,3 em 2024". Eu acho que é mais, tá. Mudanças específicas, né, o IOF, né, Imposto sobre Operações Financeiras, houve um aumento na alíquota do IOF para seguros, operações de câmbio, empréstimos para empresas em 2025. Eh Aí fala aqui que a medida foi parcialmente revogada pelo Congresso, conforme noticiado e não sei o quê, mas o STF mandou cumprir esse negócio, né. Outros impostos aqui, ó, o governo também restaurou a cobrança do PIS/COFINS sobre o diesel, biodiesel em 2024. No entanto, a medida temporária, os impostos sobre exportação do petróleo cru, não sei o quê, pá-pá-pá, ou seja, então se a gente procurar mais a fundo, a gente vai ver que teve um aumento do imposto, principalmente na importação, taxa das blusinhas, muito grande. Mas por que que eu tô vindo aqui na inflação? Por que que eu tô vindo aqui nos impostos? Por que que eu tô, destrinchando isso, essa situação? Porque essa é a causa do porquê brasileiros estão deixando o Brasil e indo para o Paraguai. Agora nós vamos descobrir aqui, eh, por que que empresas como a Lupo, tá aqui ó, empresas brasileiras migram para o Paraguai em massa atraída por imposto único de 10%, mão de obra de baixo custo, lembra da CLT? Pois é. Energia mais barata, lembra da taxa do sol, né? Lembra da bandeira vermelha? Pois é. E lei Maquila, que reduz os custos em até 40%. Então, se você sair daqui hoje com a sua empresa e ir para o Paraguai, você consegue produzir, contratar mão de obra barata e trazer o seu produto para o Paraguai mais em conta, mesmo com transporte, mesmo com tudo, do que se você colocar uma empresa no centro de São Paulo, no centro-oeste, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em qualquer outro lugar. É mais barato você pegar a sua estrutura e ir para o Paraguai, né. Então aqui, ó, eh, essa matéria é de 2025, no mês 10 agora, ó, recente, a gente tá no mês 11. Então tá aqui, ó, entenda por que dezenas de empresas brasileiras estão transferindo suas operações para o Paraguai, atraídas por carga tributária simplificada, mão de obra mais barata. CLT é um amontoado de imposto, você não consegue. O salário mínimo, ele barra, as pessoas a entrar no mercado de trabalho. E não é viagem você falar assim: "Ah, eu já tive funcionário, de carteira assinada, eu vou pagar 1.500 para você", mas o cara tá pagando o dobro de imposto, né. Carga tributária baixa no Paraguai traz empresas brasileiras. Um dos principais fatores, traz essa mudança é a carga tributária enxuta. Enquanto no Brasil a tributação corporativa ultrapassa a média de 34% sobre o lucro. Segundo os dados da OCDE, no Paraguai as empresas convivem com um sistema simples e previsível. Previsibilidade, o Brasil não tem essa previsibilidade. Até o passado é incerto no Brasil, tá. Então tá aqui, ó. Imposto de renda corporativo, 10%. IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, 10%. Imposto sobre os dividendos, de 5 a 10%. Eh, Vamos lá, energia elétrica mais barata e abundante, a força de Itaipu. Como o Paraguai é um país menor, e a gente tem a Itaipu, que é a empresa binacional, né, eh, o o valor da energia lá é muito mais barato, né. Inclusive é até subsidiada de alguns pontos,
pelo Brasil, né. Outro atrativo poderoso é o custo da energia elétrica. O Paraguai é dono de uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, a Itaipu Binacional, construída em parceria com o Brasil, além de outras como Iacireta, né. Graças à capacidade de geração, o Paraguai fornece uma das tarifas de eletricidade mais baratas na América do Sul, segundo a ANDE, Administration Nacional de Eletricidade. O custo médico da indústria é 60% inferior ao praticado. Isso aqui é uma piada, cara. Isso aqui é uma piada, né, o Brasil é uma piada. E aí a gente tem a tal da Lei Maquila, né, regime que mudou a indústria do Paraguai. Além da carga tributária simplificada, o Paraguai implementou a Lei Maquila, que concede benefícios especiais para empresas que, exportam sua produção. Nesse regime, a tributação vai para 1% sobre o valor agregado em território, paraguaio. Um dos incentivos mais agressivos do mundo. Tem mais, mão de obra mais barata e legislação trabalhista simples. Outro diferencial está na mão de obra. O salário mínimo paraguaio é inferior ao brasileiro. E os encargos sociais também são menores. Segundo os dados do Banco Mundial, em 2023, o custo total da contratação de um trabalhador no Paraguai, pode ser até 30% mais baixos, né. Fluxo crescente de empresas brasileiras para o Paraguai. Relatório da Federação, relatório da Federação da Câmara de Comércio do Mercosul indica que 800 empresas brasileiras já operam no Paraguai sob diferentes modalidades, especialmente dentro do regime Maquila. Têxtil, automotivo, agroindustrial. Galera, isso aqui é emprego que está saindo fora. É emprego que está saindo fora, né. E é complicado, cara, porque a gente tem aqui uma situação onde um país vizinho menor, do tamanho, sei lá, de Goiás, do Mato Grosso, roubando empresas, 800 empresas, cara, é muita coisa. O Brasil perde, lógico, né, enquanto o Paraguai cresce, né. Para o Brasil, esse fenômeno significa perda de empregos industriais, arrecadação de impostos, capacidade produtiva, né. Segundo economista, a FGV, a desindustrialização brasileira é acelerada quando empresas optam por transferir suas plantas para o exterior. Já o Paraguai, o ganho é evidente. O país, historicamente dependente de exportações agrícolas e energia, passa a diversificar a economia, gerar milhares de empregos formais, consolidando-se como destino atrativo para investimentos estrangeiros. Aqui, ó. Críticas e desafios do modelo paraguaio. Nem tudo, porém, é perfeito. Especialistas, né, alertam que o Paraguai ainda enfrenta infraestrutura e logística limitada. Cara, se com esse crescimento aqui os caras ainda têm logística e infraestrutura limitada, imagina quando essa galera começa a entrar no prumo. Imagina só. Instituições mais frágeis e um mercado consumidor interno pequeno. Mas a questão aqui não é essa. A questão é que os brasileiros estão indo para o Paraguai para aproveitar essas vantagens, como essa lei Maquila aqui, né? E conseguir exportar, trazer para o Brasil, a um preço muito mais em conta. Então quem está aqui no país, está perdendo, porque se ele for para o Paraguai, ele ganha muito mais, né. Eh, Entretanto, destacou que reportagens de pequenas empresas e grandes negócios, esses desafios são compensados com acesso direto ao Mercosul, que permite empresas a produzir no Paraguai e vender para o país vizinho com tarifa reduzida, é isso que eu estou falando, né. Enfim, aí se a gente pegar aqui, tá aqui ó, Lupo a Lupo, vai ter fábrica no Paraguai e engrossa a lista de empresas brasileiras que investem no país. Grupo Têxteis vai construir a sua primeira unidade fora do Brasil e repete um grupo de 229 indústrias nacionais que fizeram nos últimos anos, como a Guararapes e a Budmeier. Lilian Alfiero, CEO da Lupo, explica a estratégia, né. Então, assim, até a Lupo, né, que é uma empresa, você sabe aí o tamanho da Lupo, a qualidade dos produtos da Lupo, estão tá buscando, cara, os caras estão buscando mais, eh, menos imposto, cara, e mais jeito de ganhar dinheiro, né, mais jeito de trabalhar. E aí, fechando essa parte de empresas e de ida para o Paraguai, eu quero instigar você a pensar nisso também, porque nosso país está indo pra um pra um rumo onde as pessoas que trabalham, as pessoas que produzem, estão sendo sufocadas, né. A gente vê uma geração aí entre os seus 25 até 35, 40 anos, que estão presos em empregos de baixa renda. Inclusive, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver a média salarial do brasileiro? Média salarial do brasileiro. Vamos ver aqui o que que a gente tem de média salarial. Eu não pesquisei aqui, ó. A média salário brasileiro variou ao longo de 2025. O Instituto de Pesquisa Econômica, aplicado, o IPEA, né, é uma média de 3.484 em setembro,
e o IBGE registrando 3.378. Aí eu te pergunto, você que é pai de família, tem uma esposa, às vezes 2 filhos, que é a média do brasileiro também, de 1 a 2 filhos, R$ 3.500 dá pra você viver? Isso que 3.500 provavelmente bruto, tá? Isso tem uns desconto de todos os descontos, de todos os descontos que tem, né. Isso aí dá pra você viver? Isso aí dá pra você fazer alguma coisa? Se a gente pegar aqui, vamos supor que não tem nenhum desconto, vamos colocar nessa questão. Se a gente pegar 3.500 e dividir por 30, a gente está falando aí de uma média de R$ 116 por dia de salário. Se a gente dividir por 8 horas trabalhadas, que é o máximo que a CLT, permite que você trabalhe, R$ 14,50 por hora. Então, por hora trabalhada, né. Isso a gente está colocando, como é que eu fiz aqui? Isso a gente está colocando 7 dias por semana, né. 7 dias por semana. Eh, Trabalhando direto. Se a gente diminuir aqui, dá mais um pouquinho. Mas o que que você faz com R$ 3.500? Você consegue pagar água, luz, internet e também o seu aluguel? Porque a maioria das pessoas também não tem casa própria. Você consegue fazer? A renda pode variar aqui entre nível de escolaridades, desigualdades regionais, importância de enfim, é isso aqui. Então, o que que eu fiz aqui? Eu vou colocar aqui, para você ter uma ideia, a média de ganho por hora na Irlanda, que é um país onde muita gente vai, tem muita indústria. A gente poderia colocar aqui a Inglaterra, a gente poderia colocar aqui qualquer qualquer outro país. Então a média é por hora sendo o salário mínimo atual de 13,50 € para maiores de 20 anos. Mas a remuneração média para a maioria dos trabalhadores é maior. Dados de junho de 2005, bem recente, né, indicam que a remuneração, eh, horária média é de 31 euros, cara. É uma média nacional, que inclui grandes variedades de profissões e não é um valor recebido por todos os trabalhadores, é uma média nacional. O mínimo é isso aqui, tá? A média é isso aqui. Se a gente pegar um mínimo e a média, dividir, vamos colocar aqui, ó, eh, 31, 31 mais 13, 44, dividido por 2, que é a média é 22 € por dia, uma média. Vamos colocar aqui 22 €, R$ 135 por hora, R$ 135 por hora. Tá bom pra você? Você lembra que a conta que eu fiz é de R$ 113 por dia? Aqui, num país desse, você vai ganhar R$ 135 por hora. Pô, não é fácil, eu sei que não é fácil imigrar. Para você imigrar, você precisa ter planejamento. Você precisa ter esse planejamento. Por quê? Porque, vamos supor, eu coloquei aqui, a simulação aqui para você, por exemplo, sair de Guarulhos e ir para Orlando. Esse é o valor da da passagem, 1.358, tá? Eu também simulei aqui de sair daqui de São Paulo para Londres. Esse é o valor médio, 4.400. Além desse valor médio aqui, você precisa ter pelo menos 3 meses de aluguel e 3 meses de comida, porque você não vai chegar lá e ir trabalhando, a não ser que você tenha um contato, alguém que te ajude lá. Então, isso tem que ser muito bem calculado. E se você for, além dos documentos que você precisa tirar, eh, do lugar que você vai ficar, eh da alimentação, tudo isso você tem que fazer uma conta média. E assim, você precisa emigrar com dinheiro, cara, não adianta você sair daqui liso, sem um centavo no bolso, que chegar lá você vai ter dificuldades. Inglês é fundamental, não precisa nem falar isso. E talvez seja uma boa você imigrar com responsabilidade, eu não tô falando para você imigrar na louca não. Você precisa fazer, eh, todo um trajeto, toda uma como é que se diz? Um planejamento para que você vá e consiga aí se dar bem num lugar desse aí. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre imigração, o que que você precisa fazer, quais são os planejamentos que você precisa ter, mas esse vídeo é só para mostrar para você, é só para te mostrar que nós estamos num buraco. Nós estamos numa situação feia. O Brasil já chegou para muitas pessoas, principalmente você que, ainda não chegou aos 40 ou que para mim até 45 anos é legal imigrar. Ir procurar outras oportunidades. Eu acho que 45 anos é uma idade boa. Pra você pensar nisso, cara. Pensa nisso. Pensa por que que você tá nessa situação. Pensa o que seria interessante fazer, entende? Eh, por hoje é isso. Eu acho que eu abordei aqui
todas as situações que eu queria. Vou fazer um vídeo sobre imigração. E é isso. Se inscreva no canal, deixe seu joinha. Muito obrigado e até lá.